E aí pessoal, estamos de volta mais uma vez. Nesse vídeo nós vamos criar esse efeito de fogos de artifício usando a paleta aparência e o comando aleatório. Beleza? Então vamos lá. Para criar esses efeitos, no vídeo anterior eu mostrei como nós podemos criar um cenário, personagem que não temos no Scratch. Por exemplo, essa animação dos fogos de artifício não tem no Scratch. Esse cenário que foi colocado lá, ele também não tem, é uma mescla de dois cenários. Mostrei ferramentas que podem ser utilizadas para editar as imagens. Então, esse cardzinho aqui, para poder ir no vídeo anterior, para você ter ideia de como foi feito. Primeiro, vamos tirar aqui o Scratch. Nós vamos utilizar uma ferramenta que é o criar um clone. Não vou entrar muito detalhe a respeito como ele funciona. Vou falar uma coisa ou outra ali, mas o clone depois eu vou abordar em outro momento. Então, o que nós vamos fazer? No vídeo anterior, como eu mencionei, já fiz o tratamento de imagem a respeito dos personagens e do cenário. Então, eu vou importar esses meus atores e o meu palco. Então, nesses casos, eu vou vir aqui, ó, enviar um ator. O ator que eu vou pegar é esse pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho, ele vai ser o primeiro estágio do fogo de artifício. Vamos fazer a programação dele. Ele vai iniciar com a bandeirinha verde. Quando a bandeirinha verde iniciar, eu quero que ele se esconda. Depois eu vou utilizar um loop de sempre. Dentro dele vai vir essa primeira parte que muitos não conhecem, né? Que é o fato de criar um clone desse ator. Ele está aqui, ó. Criar um clone desse ator. Uma breve introdução. O que acontece? Eu poderia pegar essa programação que nós vamos fazer e fazer vários atores, uma programação para cada um. E nisso ia consumir muito espaço de memória, ia criar uma linha de código muito grande. Aí é onde entra essa questão do clone, porque o que eu vou programar, o Scratch vai fazer um clone dessa programação, desse personagem e refazer. Só que eu só vou ter uma única linha. Essa, de forma simples, é isso que vai ocorrer. Quero que quando a bandeira for clicada, crie um clone desse ator. Vamos pegar aqui um comando de tempo e pedir para esperar. Agora nós vamos usar, como está no título do vídeo, comando aleatório. Aqui, nesse tempo, o que vai ocorrer? Eu quero que em determinada frequência de tempo tenha a animação e faça um clone. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho melhor como vai ficar essa situação. Então vamos colocar nossa margem de tempo. Eu vou usar 0,2 décimos de segundo. Lembrando que o Scratch é ponto, ele está em padrão americano, não vírgula. E 2,5 segundos. Então o que ele vai fazer aqui? Ó? Nada. Tá brincando comigo, pegadinho? Não, tô brincando. Porque ainda não teve mais nenhuma ação. Eu só pedi para criar o clone. Ele vai criar o clone a cada 2 segundos e meio, sempre está criando, só que ele está criando e escondendo. Por isso que não aparece nenhuma informação. Vamos continuar. Se ele criou o clone, agora eu preciso trabalhar com esse clone. Então, lá em controle, eu tenho mais opções. Inclusive um chapéuzinho. Para vocês verem aqui, ó, normalmente só em eventos é que tem o chapéu, o topo de pilha, né? E em controle tem um aqui. É para quando começar com esse clone. Quando eu começar com esse clone, eu quero que mude a fantasia. Então lá em aparência, eu vou pegar mude para fantasia. Feito essa parte, agora vamos definir a posição dele, aonde ele deve aparecer. Porque até então ele está escondido, né? Então, quando iniciar o clone, quero que mude para essa fantasia, porque vai ter animação com várias outras. Então, quando iniciar o clone, comece com essa primeira. Então, vamos lá em movimento, e eu quero que vá para X e Y. Então, aqui, ó. Vá para a posição X e uma posição Y. Aqui, vamos pegar mais uma vez o operador aleatório. Em X, que é na horizontal, eu vou usar a tela toda, menos 240 e 240. No Y, eu vou deixar em menos 200.
Pô, mas o Scratch não é 180 e menos 180? Sim. Só que o que acontece? Deixa eu inserir um personagem aqui para mostrar para vocês o fator aqui. Aqui em Fantasias, sempre nós temos que tomar cuidado com o centro, o alinhamento. Então aqui, ó, essa personagem, o alinhamento dela é aqui no umbigo dela, vamos dizer assim. Esse ponto é o que determina o centro da imagem e aonde a coordenada se cruza. Então aqui, ó, ela tem 134, 48, 169, 180. Passou um pouquinho. Então esse seria o final dela, se eu colocar 180, mas ela estaria aparecendo. Você tentar ocultar ela. Aí onde ele passa a margem aqui, ó. Esse é o limite, 265. Então esse nosso personagem aqui, ele vai ficar meio escondidinho. Ele não aparecer aqui no meio. Feito essa parte, já definir aonde ele vai aparecer nessa região. Agora eu preciso que mostre o personagem, o ator. Então tá aqui, ó. Agora já podemos ter algumas situações, ó. Vocês podem ver aqui embaixo, ele sempre vai aparecer nessa linha. Como está em aleatório no eixo X, ele vai aparecer em várias posições. Beleza, vamos continuar. Agora vamos começar a dar um movimento de ascensão, um movimento de subida desse primeiro estágio do nosso rojão aqui, né? Vamos pegar em movimento o comando deslize no eixo X e Y. Então, se vocês observarem, ele tem uma duração de tempo, o eixo X e o Y. Vamos manter aqui um segundo. E mais uma vez, vamos usar o aleatório. Tanto para X, quanto para Y. Depois aumento novamente, tá, pessoal? No eixo X, eu vou definir que ele fique também entre menos 240 e 240. Mais uma vez, usando todo o eixo horizontal. Já no eixo Y, eu vou determinar uma referência aqui embaixo. Ele vai até o número 20. Então, vamos aqui, ó, 180 e menos 180. E aqui é o 00. Então, ele vai subir até 20, que é essa região aqui mais ou menos, e até 180, utilizando a tela toda. Vamos ver aqui, ó. Basicamente, esse é o primeiro movimento que nós criamos. Ele está criando um clone, esperando esse tempo. Aqui ainda não dá para perceber isso no momento, tá, pessoal? Ele está criando um clone, definindo nessa posição. Depois ele mostra e faz a subida dele de forma aleatória, deslizando durante um segundo. Feito esse movimento, vamos atribuir um som. Da última vez que eu tinha mexido em Scratch, tem bastante tempo, tá, pessoal? Aqui em sons ficava vários efeitos. Só que depois do Scratch, depois das atualizações, ele criou a questão de extensões. Então, para o som que eu vou utilizar aqui, eu preciso vir aqui em extensão e adicionar a extensão música. Então tá aqui, ó. Aparece a extensão música aqui embaixo e os botões pertinentes a ela. Então, eu vou pegar aquele toque com o instrumento. E esse instrumento vai ser o tambor. Tambor não tem aqui, então vamos de bumbo. Ele vai tocar o bumbo por um tempo, uma batida. Então vamos deixar essa aqui por enquanto, depois vamos ver se precisa alterar o som. Vamos ver como fica. Vou deixar a bandeirinha verde. Então tá feito. Aqui já está mostrando para vocês o fator, ó. Ele está criando os clones e deixando. Problema disso daqui. Ao longo da programação, nós temos que criar depois do comando para destruir os clones, porque isso daqui depois vai pesando na memória de uma programação, sem contar que está poluindo também. E vamos fazer agora, vamos criar mais um pouco da animação. Vamos definir o tamanho desse nosso personagem. Vamos definir o tamanho dele para 20%, dar uma redução nele. É pequena lá, ele está reduzindo, tá vendo?
poder dar o efeito de luz, vamos dizer assim, que ele apaga e depois vai vir a explosão do fogo de artifício.